Olá Manaus, terra dos antigos Manaus, Amazonas, Brasil. Hoje com mais uma história para contar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e eu quero assim dar a minha contribuição, a minha participação nesse assunto de suma importância. A cidadania através do voto, ou o direito de votar. Então o assunto que eu vou expor hoje aqui com a minha contribuição tem como título Votar e ter compromisso. Então, ao votar, qual é o compromisso que eu tenho depois? Então, eu escrevi algumas linhas e vou compartilhar com vocês. Vocês podem também se inscrever no nosso canal, João da Mata Manaus, está lá no YouTube, compartilha às vezes por Facebook. Lembrando que no vídeo 27, que eu gravei esse ano, tem uma poesia de minha autoria chamada Democracia e Fraternidade, uma letra que eu fiz em 2019, refletindo sobre a importância do voto. Votar é importante. Então vamos aqui com as nossas reflexões, o que eu escrevi, para a gente refletir juntos e aprender juntos também, sobre votar e ter compromisso. 1. Ouvir e conhecer os candidatos. Para mim votar eu tenho que ouvir e conhecer bem os candidatos. Não tomar decisão precipitada. Eu preciso ouvi-lo. Mesmo que eu não concorde, é saudável, é educativo ouvir. 2. Analisar. E analisar o que do candidato? A. Quem é o candidato que eu quero votar? Ou quem é o candidato? A sua biografia. B. O que já fez ou pretende fazer pela coletividade? C. Quais são suas propostas, projetos de lei? D. Tem experiência positiva ou é novo na política? E. Por sua luta pelo bem comum, já foi perseguido? F. Partido político, história e projetos atuais. Quais? É importante você saber qual é o partido também do candidato. Caso você queira ser um militante, continuar de forma mais efetiva, aí sim você se filia, procura a história, lê a história de cada partido, e aí você toma a decisão e se filia num partido político para ter direito de se candidatar. 3. Votar consciente. Votar consciente. A. Exercer sua cidadania sem pressão e sem fake news. B. Não vender o seu voto. C. Saber quem é seu candidato e acreditar no seu trabalho. Tudo isso é importante. Eu vou votar porque eu sei quem é o meu candidato. Eu confio que futuramente ele vai ser um bom candidato que vai trabalhar por toda a coletividade. 4. Saber o que está propondo e fazendo o candidato. A. Como projeto de lei, no caso se ele já exerce um cargo ou se pretende concorrer a um cargo. B. Qualidade no atendimento e sua assessoria. Tudo isso você pode observar. O meu candidato tem uma boa assessoria, sua assessoria atende bem ou te dá chá de cadeira quando você procura na Câmara ou na Assembleia. C. Planos de visitas nos bairros e outros. Então é bom você saber. O meu candidato tem isso de visita, plano de visita nos bairros e outros. D. Está sendo perseguido por causa da sua atuação positiva. Como? Quem? Reuniões e audiências públicas ao povo em geral. Quantas? Onde? O povo precisa participar disso, né? Não só em pequenos guetos fechados. 5. Todos são chamados ao bem comum. Aqui todos somos chamados. A palavra política significa bem comum. Trabalhar pelo bem comum da vida de todos. Letra A. Defesa da vida de forma plena. B.
respeito com tudo o que é sagrado. D, respeito com a nossa Constituição Federal. E, respeito com a vida e privacidade das pessoas de bem. F, compromisso com o bem comum e sua coletividade. G, participar de reuniões políticas e comunitárias. H, conhecer a história dos partidos políticos no Brasil e local. No caso, você quer se filiar, você tem que conhecer a história desses partidos. Saber o que houve de corrupção, o que houve de desvios, né? E às vezes isso está ligado à história de cada partido e você precisa conhecer para votar bem. Sexto, mudar sem analisar é a solução para a cidade ou para o país? Claro que não. A gente tem que analisar. Tem que ver. Letra A. O que você lembra das histórias políticas no Brasil, do nosso estado, cidades e capital? B. Você já votou e depois se arrependeu? C. Você acredita em tudo, que em tudo tem política? Dá para ficar fora dela? Exemplos. Existe política partidária, a dos partidos, política econômica, política educacional, política religiosa, política ambiental, política urbana, política internacional. Então, em tudo existe política. Mas você talvez pense que quando se fala de política, está falando só dos políticos em si, daqueles que a gente vota, vereador, deputado, senador, presidente. Não, a política envolve todos os setores da sociedade e não pode ficar de fora. Até mesmo aquele que diz assim, eu não gosto de política, está fazendo política, a não política, né? E aí quando você diz, eu não gosto de política, você está se referindo só à questão partidária. E aí fica a questão do bem comum, do servir à coletividade, fica na mão de poucos. Letra D. Você sabe como é investido o seu imposto de renda? Você sabe quantos milhões foram roubados dos nossos impostos há 30 anos no Brasil? E quem roubou, devolveu para o país, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas? É bom a gente saber, para poder votar bem. Sétimo, avaliar é preciso. A. Sem avaliar, você pode votar e ser enganado de novo. Ser enganado de novo, sim. B. Como você avalia os candidatos que a cada eleição muda-se de zona ou bairro? Fica tipo ping-pong. Numa eleição engana uma turma aqui, daí pula para outro bairro e assim vai levando a vida, né? Tipo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? C. Com mais liberdade de expressão nas mídias sociais, o cidadão hoje está mais atento? Boa pergunta, né? Por que querem criar tanta coisa aí de cancelamento? Na verdade é porque o povo está tendo mais liberdade de opinar e ter opinião também, ter sua posição. D. Quais são os grupos ou guetos poderosos que não querem que você tenha opinião nas mídias sociais? O que esses grupos temem em quem você vota nessa eleição. Espero que você já tenha tomado a decisão em ver a história do seu candidato, ter acompanhado ele, né? Letra F. Vai repetir o seu voto ou vai mudar? Finalizando, você é responsável pelo seu voto. Todos somos responsáveis pelo voto. Às vezes a gente vê muita gente, eu vejo isso na escola, na comunidade, ou no bairro mesmo, ou nas associações, as pessoas dizendo assim, reclamando, né? Reclamando. Aí a gente diz assim, mas você não votou na pessoa? Ah, mas não deu tempo eu analisar, não deu tempo eu pesquisar, não deu tempo eu ver nem qual eram os projetos da pessoa. Eu votei nela porque eu achava ela bonita. Isso é ser alienado.
Isso é repetir tudo que está aí. Claro que tem muitos candidatos aí, vereadores, deputados, em geral, que merecem ser reeleitos. Mas tem muitos que não merecem. Para isso você tem que checar, ver sua presença nas reuniões, quantos projetos de lei foram aprovados, quantas ausências tiveram, tudo isso é importante. Que Deus abençoe todos nós e abençoe também na sua decisão de votar e votar bem. Mas não deixe de votar, pelo amor de Deus. Vote. Vote, porque é com o voto que a gente pode mudar muita coisa que está aí. Mas não é só votar. Você tem que acompanhar depois para ver se o seu candidato está atuando bem e o que você pode sugerir de projetos, de ideias, para que eles possam fazer o melhor pela nossa cidade e pelo nosso país.